Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. Mas ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu: Dá cá o teu filho, para que o comamos. E ela escondeu seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como esse filho de homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: Para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos,
e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos o bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora, e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu, dizendo: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão com toda a multidão dos israelitas, que ficaram aqui de resto, e que se veem extenuado. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com os mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão, em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus quando o rei descera a ter com ele. Porque quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria, aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele lhe dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, sem a Tua bênção, os nossos corações permanecerão surdos e cegos e endurecidos, mas com a Tua bênção, os nossos corações serão como terra arraigada, arada, adubada, como terra fértil, pronta para receber a santa semente, a Tua incorruptível palavra. Por isso te pedimos a Tua bênção nesta hora, no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem, creio que já conhecida, muito conhecida de todos os irmãos, ela está repleta de lições preciosas para nós. E se Deus assim permitir, vamos extrair algumas das mais importantes, tendo em vista o fato de que hoje, primeiro domingo do ano, nós estamos desafiando a igreja
para abraçar a Operação André, para no ano de 2008, cada um de nós comprometer-se com Deus em ganhar uma vida para o Senhor. Por isso, o texto de hoje, o de hoje à noite, também, se Deus permitir, será de grande importância. Nós, meus irmãos, já temos meditado sobre a missão da igreja, já consideramos a natureza da igreja, para entender a missão, quem somos, para compreender o que devemos fazer. Já temos visto que a igreja, ela está no mundo como o navio, o barco está no rio ou no oceano. É missão da igreja navegar por esses oceanos, cruzá-los, levando a palavra de Deus. O grande problema é quando a água do rio ou a água do mar começa a entrar no barco, começa a entrar na igreja. E os irmãos sabem qual é o resultado quando a água do mar ou a água do rio entra no barco, o barco afunda. Quando o mundo entra na igreja, a igreja começa a correr grande e grave perigo. Quando a vida dos filhos de Deus não tem a menor diferença entre um rapaz cristão e um ímpio, quando apenas a diferença é que domingo nós temos o hábito de vir ao culto e os ímpios não têm, quando essa é a única diferença, então a igreja realmente corre grande e grave perigo de naufragar, porque a fronteira entre o mundo e a igreja muitas vezes não está clara. Se os irmãos estudarem a doutrina da igreja, compreenderão que a palavra eclésia é composta de duas palavras, nós já aprendemos isso. Nós temos um verbo chamar, o verbo kaleo, e a preposição ek, que dá a ideia de alguma coisa que sai de dentro para fora. Deus nos chamou das trevas para a luz, da morte para a vida. Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos o seu povo. E o que nos constitui igreja é a chamada. E Cristo disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E o mesmo Deus que nos chama a Ele para a salvação e para nos congregarmos como seu povo em adoração, Ele nos envia de volta ao mesmo mundo do qual Ele nos chamou, agora transformados, redivivos, com uma missão. Então, chamados do mundo e reenviados, mandados de volta ao mesmo mundo, não mais para viver de acordo com Ele, mas para ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós temos para com Deus e para com o próximo o compromisso ético, moral e espiritual de não retermos conosco a preciosa palavra de Deus, o pão da vida, o evangelho da graça do Todo-Poderoso. É nosso dever compartilhar o evangelho. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse: se eu prego o evangelho, isso não é motivo para vaidade. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Trata-se de um dever, de uma obrigação que me é imposta. Será que essa consciência, esse fardo, pesaria apenas sobre os ombros dos apóstolos? E o ID, e a grande comissão, não pesa sobre os seus ombros? Não pesa sobre os meus? Irmãos, nós já temos aprendido que a salvação é pela graça por meio da fé. No entanto, o juízo se dará sobre as obras, o que fizemos ou deixamos de fazer. Portanto, no dia do juízo, embora salvos pela graça por meio da fé, vamos prestar contas a Deus daqueles vizinhos, daqueles colegas de trabalho, daquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, para que nós compartilhássemos, verbalizássemos o evangelho e com o nosso caráter e a nossa conduta exemplificássemos a veracidade da mensagem transformadora de Cristo. Mas se pelo nosso mau testemunho ou pelo nosso silêncio, pela nossa apatia, as pessoas deixaram de ouvir, é preciso que todos aqui saibam, nós vamos prestar contas das vidas que passaram pelo nosso caminho e não ouviram a palavra de Deus por conta da nossa negligência. Essa passagem, ela é bonita porque ela mostra a consciência ética de 4 leprosos.
Deus usou 4 homens leprosos, meus irmãos, para nos chamar a atenção sobre a importância da solidariedade, do altruísmo, e de que quem tem boas novas não pode se calar, não pode se reter, não pode retê-las consigo. É seu dever compartilhar, é seu dever sair e levar estas boas novas. E os irmãos estão vendo o quadro. A Bíblia diz, meus irmãos, que houve uma grande fome em Samaria, consequência de um cerco. O rei da Síria, com todo o seu exército, cercou a cidade de Samaria. E tudo indica, pelo relato do texto, que este cerco deve ter demorado meses, talvez mais de ano. Chegou a um ponto de fome, miséria total dentro da cidade. Por quê? Porque ninguém podia ir ao campo plantar ou colher, e quem estava fora e já naturalmente dominado pelos sírios não poderiam trazer para dentro da cidade, para dentro dos muros, os alimentos. E tudo também indica, embora o texto não diga de maneira aberta, que o profeta Eliseu, ele profetizou para que o rei não se entregasse, não, em virtude do cerco, abrisse as portas e se entregasse, se rendesse, mas que eles deveriam resistir em nome do Senhor, porque haveria da parte de Deus um livramento. Provavelmente houve esta palavra. Por quê? Porque nós observamos no texto a grande ira do rei para com Eliseu, dizendo: eu quero que me aconteça, que a minha cabeça seja cortada se eu não fizer isso com Eliseu. E o rei mandou tirar a cabeça do profeta, porque certamente ele disse: Eliseu, em nome do Senhor, profetizou para que não se entreguem, não nos entreguemos, porque Deus nos livrará. E chegamos ao limite máximo do suportável. E para os irmãos terem uma ideia da fome, a Bíblia diz que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 ciclos de prata. Para o judeu, o jumento era um animal imundo, jamais eles comeriam um jumento, muito menos a cabeça, era uma parte repulsiva. Mas já haviam comido jumentos e cavalos e animais, já haviam comido tudo o que se mexia, e não sobrava mais nada, agora só as cabeças. E elas estavam sendo vendidas, meus irmãos, por 80 ciclos de prata, um preço absurdo, porque não tinha mais nada para vender e para comer. Vejam, a 4ª parte de um cabo de esterco de pombos estava sendo vendida por 5 ciclos de prata. Há uma série de opiniões sobre o que seria isso. Os comentaristas, eles brigam em relação a isso. Eu não vou entrar no mérito, mas seja lá o que for, também estava sendo vendido, uma inflação terrível, sendo vendido muito caro. E para termos ainda uma ideia da situação caótica de fome, 2 mulheres combinaram: hoje nós vamos comer um dos nossos filhos e amanhã nós vamos comer o outro. Eu imagino que fosse um bebê, porque se fosse um filho do meu tamanho, era comida para uma semana, porque não dava para um dia e no outro dia outro. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que o rei estava passeando pelo muro. E o que me chama a atenção não foi que a mulher estava triste por ter matado, cozido e comido seu filho, mas porque a outra não cumpriu a palavra. A outra não teve coragem e escondeu seu filho. E ela estava pleiteando que o rei julgasse aquela causa, porque o rei fazia o papel de juiz. No mínimo ela queria que o rei dissesse: a senhora deu a sua palavra, agora mate o seu filho, cozinhe o seu filho para que vocês comam o menino. O rei rasgou as suas vestes e ele já estava vestido de saco. Irmãos, esse era o quadro de fome, após meses, quem sabe, mais de ano, o cerco. E a Bíblia diz que o rei mandou cortar a cabeça de Eliseu, mas os anciãos já estavam na casa de Eliseu. Os anciãos eram os líderes abaixo do rei, o que indica que estavam com o profeta em busca de direção espiritual.
E quando, irmãos, o mensageiro chegou, verso 33, 2 Reis 6:33, quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? O rei chegou após o mensageiro e o rei está dizendo: eu não vou mais esperar pelo Senhor. Por quê? Porque você, provavelmente Eliseu, em nome do Senhor disse: não se entregue, Deus dará o livramento. E eles esperaram 1 mês, eles esperaram 2 meses, 3 meses e nada. E o rei está dizendo: eu não vou mais esperar pelo Senhor. Acredito que o rei ia abrir as portas e se entregar. Irmãos, a Bíblia diz que quem espera pelo Senhor renova as suas forças. Os irmãos sabem disso. Porque quando Deus promete, Deus não se atrasa e Deus não se adianta. É possível perceber que Deus deixou chegar no ápice, no clímax, no limite máximo do suportável para provar o seu povo. Quando Deus faz uma promessa, nem sempre Ele a cumpre imediatamente. Muitas vezes entre a promessa e o cumprimento há um intervalo, e às vezes o intervalo é longo. Entre a promessa de um filho a Abraão e o cumprimento foram-se 25 anos, e ele esperou. José recebeu a revelação por sonhos de que ele seria um homem abençoado e que toda a sua família seria abençoada por seu intermédio. E ele passou 13 anos da sua vida num calabouço, até que a palavra do Senhor se cumprisse em sua vida. E o que acontece conosco é que quando o tempo do cumprimento demora, a nossa fé é provada. Somos levados a desacreditar que aquilo que Deus disse se cumprirá. Portanto, o rei está dizendo: eis que este mal vem do Senhor. Ora, o rei estava percebendo que por detrás da Síria era o próprio Deus. Então, por que não se arrependeu da sua apostasia, que Eliseu já havia denunciado tantas vezes, e não se humilhou para que Deus perdoasse e o livrasse? Simplesmente ele diz: eu não vou mais esperar por Deus. Já se passou, o tempo já se passou, meses se passaram. Agora nós vamos fazer, humanamente falando, o que é possível. Eu só imagino que eles iriam se entregar, porque o relato diz que até os poucos cavalos que restaram, porque eles deveriam ter comido todos os seus cavalos, eles estavam extenuados. Os cavalos já não tinham muita força para nada, e o povo estava esfaimado, com fome, faminto. Essa era a situação. Então, irmãos, capítulo 7, Eliseu diz: ouvi a palavra de Deus. Deus diz assim: amanhã, daqui a 24 horas, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Ou seja, daqui a 24 anos, a situação vai se normalizar. Haverá a comida apropriada, cevada, trigo, farinha, pelo preço justo e em grande quantidade para todo mundo. E o preço será justo, normal. Dentro de 24 horas o quadro será absolutamente revertido, como se não tivesse existido. E então, irmãos, diante da palavra do Senhor, o homem, o capitão que ajudava o rei, ou o rei tinha algum tipo de deficiência, ou era muito idoso, porque o rei se apoiava no braço do capitão, ou estava ferido, ele disse assim, o capitão: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Isso se chama incredulidade. A expressão ainda que significa o seguinte: o melhor milagre e o maior milagre que Deus é capaz de fazer ainda está aquém da gravidade da situação. Ou seja, nem Deus soluciona esse problema. Dentro de 24 horas, como plantar, crescer e colher, de maneira que amanhã, a estas horas, tudo esteja normalizado, em abundância, comida adequada. Ele disse: Deus está aquém. Mesmo que Deus abrisse uma janela no céu e fizesse chover alimento,
ele não seria capaz de reverter esse quadro. A palavra, meus irmãos, desse capitão é uma palavra de um homem que não crê. Muitos de nós, como esse capitão, repetimos, porque isso é comum. Deus é poderoso. Mas quando nós nos encontramos diante de algumas situações cuja gravidade é tal, o nosso coração duvida que Deus mesmo possa reverter o quadro. Salmo de número 3, os irmãos encontrarão um homem, Davi, numa situação de crise tal, que os seus inimigos diziam, nem mesmo Deus agora pode ajudá-lo. O quadro é tão grave, tão caótico, que agora nem mesmo Deus tem condições de ajudá-lo. É assim, irmãos, que o coração incrédulo, que não conhece a Deus, reage. É por isso que eu tenho dito para os irmãos que a igreja precisa de pregação doutrinária, conhecer Deus, seus atributos, sua natureza, porque a nossa maneira de reagir diante da vida, dos desafios, está fundamentada na nossa fé. Não na fé, mas naquilo no qual a fé é depositada. E quando nós não conhecemos o Deus verdadeiro, segundo a sua palavra, essa é a atitude, é esse tipo de reação. A Bíblia diz que a grandeza de Deus, do poder de Deus, é suprema. Paulo ora para que os cristãos conhecessem na própria experiência suprema, grandeza do poder de Deus, superlativo após superlativo, para tentar nos dar um vislumbre do que Deus é e do que Deus pode. Segundo a força, a operação da força do seu poder. No capítulo 3 de Efésios é dito que Deus é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejam, irmãos, é Deus. Quando não se conhece Deus, então a dúvida, ela se instala. Não, esse é um quadro que Deus não pode reverter. Aquele capitão, meus irmãos, duvidou. Ele deixou claro que o maior e melhor milagre de Deus, abrir uma janela no céu, ainda seria menor do que o problema. Será que nós não somos assim? Pensamos que o nosso problema é maior do que Deus, que ele é tão grave que é insolúvel? Foi assim que esse capitão, meus irmãos, reagiu. E a Bíblia diz que Eliseu disse, eis que o verás, daqui a 24 horas os teus olhos verão, porém não comerás. Você vai ver a bênção, mas você não vai usufruir da bênção. Porque a bênção de Deus é para o crente, é para aquele que crê, é para aquele que confia em Deus. Por isso, nós temos que estudar a doutrina de Deus, é a principal doutrina. Se você não conhecer a natureza santa de Deus, você não entenderá a gravidade do pecado, e você dirá, é apenas um deslize. O nosso convívio fraterno e acolhedor para com o pecado na nossa vida, ela é, meus irmãos, uma consequência de uma incompreensão da natureza santa de Deus. A impunidade, ela é uma desconsideração para com a natureza justa de Deus, que não deixa o pecado impune. Mas Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, eu conheço aquele em quem eu creio. Então observe o que Paulo está dizendo, fé e conhecimento. Eu sei, eu conheço aquele em quem eu creio. Você tem fé em Deus? Mas até o diabo sabe. Tiago diz que os demônios sabem que Deus existe e que eles tremem, mas eles não conhecem a Deus. Essa é a grande, importante e urgente necessidade, conhecer a Deus. Porque quando nós o conhecermos verdadeiramente, nós vamos, irmãos, reagir de maneira distinta dessa aqui. Muito bem, a Bíblia diz, meus irmãos, que tinham 4 leprosos, e é claro que eles estavam do lado de fora da cidade, não podiam entrar. A lepra é uma doença terrível que os alienava e os afastava do convívio familiar, do mercado de trabalho, do convívio social. Esses homens estão à beira da morte
por inanição, vão morrer de fome. E eles chegam à seguinte conclusão: se nós entrarmos na cidade, primeiro, vão matar a gente mesmo, porque nós somos leprosos, e leproso que entra na cidade seria apedrejado, vamos morrer. Se não nos apedrejarem, o que seria comum, vamos morrer mesmo porque tem fome dentro da cidade. Se ficarmos aqui parados, também vamos morrer, porque não tem comida aqui. O que nós vamos fazer? Vamos lá para o arraial dos sírios, do inimigo. Se eles nos matarem, morremos. Mas morrer é uma questão de tempo, e de pouco tempo no caso deles. Então vamos acabar com essa história de uma vez. Vamos lá no arraial dos sírios. Se nos matarem, morremos. Mas vamos morrer aqui de fome. É melhor morrer pela espada do que morrer devagarinho de fome. Se entrar na cidade e morre, então não tem saída. Vamos lá. Mas quem sabe nós vamos contar com a compaixão e misericórdia deles. Irmãos, a Bíblia diz que o Todo-Poderoso, o Deus em quem nós cremos, o Pai de Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Deus Altíssimo, esse Deus que é El Shaddai, é Deus Todo-Poderoso, esse mesmo Deus que cegou os exércitos da Síria no capítulo 6, quando Eliseu leva todo aquele exército para o centro de Samaria, e ao invés de matá-los, eles os alimentam e permitem que eles se retirassem. Esse mesmo Deus agora, que cega os homens para que não vejam, ele agora faz um barulho, porque verso 6, 2 Reis capítulo 7, verso 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros de cavalos, como de um grande exército. Os irmãos observaram? Deus fez um grande ruído. O ruído era muito grande e era parecido com o de exércitos, milhares e milhares de soldados, de carros e de cavalos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles ouviram aquele ruído, chegaram à conclusão. E isso era comum, quando um império era cercado e eles conseguiam mandar um emissário, alugava-se por ouro, pelos tesouros do reino, outros exércitos para vir em socorro. E eles deduziram, foram aos hititas e alugaram os exércitos que estão no norte, e também foram no sul, no Egito, e alugaram os exércitos, de modo que vêm os exércitos do norte, os exércitos do sul, e nós estamos no meio. E a Bíblia diz, irmãos, que eles fugiram. O relato do texto é grande, mas os cavalos estavam amarrados e permaneceram. Eles fugiram com a roupa do corpo, porque o barulho foi tão alto que deu a impressão não só de milhares e milhares de exércitos, mas de uma proximidade tão grande, tão perto, que não havia tempo nem sequer para pegar nada. Com a roupa do corpo saíram em retirada, correndo, e deixaram tudo, literalmente tudo do jeito que estava. Se nós aprendêssemos um pouco sobre guerra, os irmãos saberiam que quando os sírios fizeram aquele grande cerco, durante tantos meses ou mais de ano, vinha da Síria o suprimento. Os irmãos sabem que quando um exército vai, tem toda uma infraestrutura para que os soldados se alimentem, combustível hoje para os tanques, etc. Então havia um suporte de comida, havia muita coisa ali, suprimentos vindo da Síria, em grande quantidade, para alimentar os milhares e milhares de soldados. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando os 4 leprosos chegaram lá, não viram ninguém, e isso de madrugada, ainda o dia não tinha amanhecido. Eles entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram ouro, vestidos, correram dali, enterraram, esconderam, voltaram e foram numa outra tenda e estavam se dando bem, tranquilos, e disseram uns aos outros: não fazemos o bem. A consciência ética. Tem gente morrendo na cidade, tem gente na miséria, na fome, mãe comendo criança, ser humano comendo cachorro, comendo jumento, cabeça de jumento, esterco de pombo. A situação é essa, não fazemos o bem. Que dia é este? É dia de boas novas, boas notícias. Aqui está um arraial, alimento
fartura, ouro, vestido, tudo. Não é fazer o bem e ficar calado. Irmãos, o que esses leprosos dizem deveria chocar-me, chocá-lo, chocar a todos nós. Por quê? Porque calar não é fazer o bem. Quando você se cala na sua vizinhança e você se orgulha disso porque você não atrapalha ninguém. Eu já ouvi pessoas dizerem que elas respeitam as outras no trabalho, elas não misturam igreja, Bíblia com o trabalho, e ali cada macaco no seu galho, cada situação uma situação. Domingo é dia de Bíblia no culto, mas segunda-feira é dia de trabalho. Aqui não se fala de Deus, não se coloca Deus no meio, e assim por diante. Muitos de nós somos assim. Irmãos, a palavra de Deus diz: não fazemos o bem. Quando a igreja se cala, ela não faz o bem. Hoje a nossa igreja está na televisão, em 12 programas, ela não está calada. A palavra do Senhor está circulando. Nós temos os nossos cultos, a palavra de Deus está circulando. Temos o evangelismo explosivo que treina pessoas para evangelizar. Mas o certo, meus irmãos, é que cada um de nós seja uma testemunha e não se cale. Deus fez uma obra na minha vida, Deus fez uma obra na sua vida. Conte às pessoas o que Deus fez por você. Mas sabe por que nós nos calamos? O mundanismo. Quando a nossa vida está em pecado, quando o nosso coração esfriou, quando nós estamos mais mundanos do que separados do mundo, nós não temos autoridade, não temos prazer e não temos o que dizer. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Quem não é cheio de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, não tem nada para compartilhar. Não tem. Só pode dar quem tem. Por isso Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, então eu não posso te dar o que eu não tenho. Mas eu tenho fé, no nome de Jesus, levanta e anda. Só pode dar quem tem. Se você não enche sua mente, o seu coração com a palavra de Deus diariamente, se você não se humilha na presença de Deus e não busca o Espírito Santo, o enchimento, a plenitude, se você não confessa seus pecados, porque Deus não enche um vaso sujo. Não, a condição para a plenitude e a unção com o Espírito Santo é santidade. Quem não faz isso, irmãos, não é cheio do Espírito. E quem não é cheio do Espírito é cheio de si, ou é cheio dos valores do mundo. E é por isso que se omite e é por isso que se cala. Irmãos, não fazemos o bem. Os leprosos estão nos dando uma lição de ética, de consciência moral, de altruísmo. Não fazemos o bem. Este é dia de boas novas e eu pergunto: que dia é esse? A partir do momento que Cristo nasceu, ressuscitou, morreu, ressuscitou e subiu aos céus e disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, povos, tribos, de todas as etnias. Não deixe nenhuma delas de fora. Que dia é esse? É dia de boas novas. Irmãos, nós estamos na era entre a primeira e a segunda manifestação de Cristo. A primeira em humilhação, a segunda em poder e grande glória. Esta era, este momento é um momento de boas novas. Diz o texto bíblico: é dia de boas novas, e nós nos calamos. Estamos no momento de falar, de espalhar. Nós temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, e Deus tem prazer em nos dar a vitória nas nossas tarefas. Agora, calados, apáticos, indiferentes. Irmãos, nós cremos mesmo no inferno? Os irmãos creem mesmo que o inferno é verdadeiro ou é mito? De que maneira você interpreta todas as palavras? Os irmãos sabiam que de todos os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus? Basta ler os evangelhos e anotar quantas vezes ele falou sobre o inferno. E vocês verão que ele falou mais do que Pedro, do que Paulo e do que João, do que o autor de Hebreus, e assim por diante, Judas. Vejam, o inferno é real. Irmãos, mas a verdade é que nós não cremos que o inferno é real, que nós nos calamos. Irmãos, nossa obrigação não é converter pessoas, isso é tarefa de Deus. Converter um pecador é tarefa do céu. A tarefa da terra humana é compartilhar o Evangelho, para que pelo Evangelho
Deus se manifeste. Estes leprosos disseram: se esperarmos até a luz da manhã, que o dia amanheça, algum castigo nos sobrevirá. A consciência de que o bem deve ser feito e que quando deixamos de fazer o bem, pecamos. O nosso conceito de pecado, ele é pela metade, porque para nós pecar é não fazer o que é errado, deixar de fazer o que é errado, mas nós não entendemos que pecado também é deixar de fazer o que é certo. Eu digo: bem, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou pecando. Se eu também não estou fazendo as coisas certas, eu estou pecando. E eles estão com a seguinte consciência: hoje é dia de boas novas, temos boas notícias, tem fome, tem miséria, tem morte, aqui tem fartura, as pessoas estão morrendo sem Deus e sem salvação. Jesus é o pão da vida, é a água viva, é a ressurreição e a vida. Hoje é dia de boas novas, fartura em Cristo. Nós podemos dizer às pessoas: nós nos satisfizemos em Cristo, dele tivemos riquezas, ouro e prata, ele tem saciado a nossa fome. Tem um mundo aí, irmãos, que está faminto e sedento por Deus, por sentido de vida. Eles não têm. Dia de boas novas, e nós temos que anunciar. E a consciência deles era tal que eles entenderam: algum castigo nos sobrevirá, porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, o que a Bíblia diz? Peca. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. É o que a Bíblia diz. Se eu sei que Jesus mandou eu falar do amor dele, eu peco se eu não faço isso. Irmãos, a Bíblia diz que eles falaram para os porteiros falaram para o rei. É assim, se multiplica, um conta para um, o outro conta para o outro. O rei pensou: trata-se de uma estratégia, isso é uma ardilosa estratégia. Eles deixaram o arraial, estão escondidos. Ao sairmos da cidade, eles entram na cidade. Nós não vamos. Então alguém sugeriu: vamos mandar aí esses cavalos que quase já não conseguem mais se sustentar sobre as quatro patas, vamos mandar com alguns para verem a situação. Se matarem, matam só 5. E foram lá e constataram: não tem ninguém, deixaram tudo pelo caminho, o arraial está como está. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que um povo que estava matando seu filho para comer, comendo cabeça de jumento, esterco de pomba, esse povo ouviu a notícia: tem comida, fartura de comida. Esse povo saiu, meus irmãos, quando as portas se abriram. E sabe quem estava na frente deles? O capitão. E o povo atropelou na porta, de sorte que morreu pisoteado, atropelado pela multidão faminta que foi na direção do arraial. E a Bíblia diz que se cumpriu a palavra do Senhor. 24 horas depois, exatamente como Deus falou, tudo estava normalizado. O comércio, as coisas sendo vendidas e compradas pelo preço justo, fartura e o alimento adequado, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor não falha. Quando Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino, busque em primeiro lugar a minha justiça, e todas estas coisas eu vou acrescentar. Ou você crê e obedece. Teve um irmão que estava me dizendo: pastor, eu não posso fechar o meu comércio domingo, eu preciso de receita, muitas despesas. Eu disse: meu irmão, creia que de segunda a sábado Deus lhe dará todos os clientes que você precisa, porque domingo é dia do Senhor. Meus irmãos, Deus nos deu 10 mandamentos, e o mandamento: não adulterarás, não matarás, ele tem o mesmo peso do mandamento: guarda o dia do Senhor. E nós desobedecemos, ficamos em casa. Eu vou estudar. Não estudou de segunda a sábado, vai estudar domingo. Vou trabalhar. Meus irmãos, não tem a bênção de Deus. Se alguém adulterar, é pecado. Se alguém matar, é pecado. Se alguém fabricar um ídolo, uma imagem de escultura, e se ajoelhar e adorar, é pecado. Tão pecado é quanto não guardar o dia do Senhor. Só que o dia do Senhor, para a igreja, não existe esse mandamento. Para muitos de nós só existem 9 mandamentos. O 9º, o 10º, o mandamento de guardar o dia do Senhor não existe, mas ele está na Bíblia. É um dia separado, santificado
ouçam, abençoado. E quem não guarda esse mandamento, peca por desobediência, e Deus não deixa o pecado impune. Deus não deixa, irmãos, porque se eu adulterar, se eu matar, eu estou em pecado. Deus não deixa o pecado impune. Então, se eu também não guardar o mandamento de guardar o dia do Senhor, é pecado, e Deus não vai deixar barato. Ele nunca deixou. Irmãos, ou nós somos crentes que acreditamos na palavra de Deus, ou o quê? Crentes mundanos, um pé lá, um pé cá, vivemos como ímpio e às vezes como religiosos. Irmãos, é a palavra do Senhor. As promessas de Deus, Deus está dizendo: traga o dízimo, traga as ofertas, faça a prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e eu não vou derramar chuva. Mas muitos de nós sonegamos o dízimo. Por quê? Não, ano que vem vai dar, não, mês que vem vai dar. Não vai dar nunca. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso dever é separar de imediato. Deus nos deu um mês de vida, saúde, está aqui o que é de Deus. É assim que a gente faz, porque Deus abençoa, é a palavra dele. Irmãos, nós estamos dizendo, tem gente aqui, e eu também, muitos de nós vamos dizer: eu tenho uma dívida que nem se Deus agora abrisse a janela do céu e fizesse chover dólar, iria conseguir suprir. O desafio que nós temos de construir no sítio, irmãos, é muito dinheiro. E os passos que nós estamos dando são passos de fé. Não vamos ser irresponsáveis e vamos fazer dívidas que não poderemos pagar e deixaremos o nome do Senhor ir para a lama. Jamais. Mas uma coisa eu sei: demos os passos e Deus vai abençoar. Os irmãos verão e nós vamos constatar e vamos dizer como nós conseguimos. Nós vamos fazer essa palavra, nós vamos exclamar diante daquele prédio lá, e de tudo de bom que vai acontecer, ele vai dizer: como? Nossa igreja, não tem ninguém rico aqui, não tem ninguém rico. Algumas pessoas lutaram, estão usufruindo daquilo que lutam, mas todo mundo aqui é lutador, não tem ninguém botando dinheiro pelo ladrão aqui. É Deus. Não fique de fora dessa bênção, porque esse homem não creu. E ele não participou, ele viu a bênção, mas ele não usufruiu da bênção. Então eu termino, meus irmãos, eu sei que o horário está avançado, mas eu termino dizendo: creiamos na palavra de Deus, porque o Deus que deu a sua palavra, ele vai cumprir. Não há impedimentos, não há empecilhos para que ele cumpra a sua palavra. Mas, segunda lição, a providência de Deus trabalha de uma maneira extraordinária. Quando Eliseu estava profetizando, o ruído divino já estava soando lá no acampamento dos sírios. E eles, meus irmãos, colheram riquezas, mais do que comida: ouro, prata, cavalos, jumentos, todo um arraial. Mas hoje é dia de boas novas. Não nos calemos, fazemos o mal, não estamos fazendo bem. Quem sabe virá um juízo de Deus, porque nós estamos calados. Vamos pensar nisso, irmãos. Eu quero pedir aos irmãos para que nós oremos silenciosamente, porque nós vamos comer deste pão e vamos beber deste cálice. E a Bíblia diz que o pré-requisito para participar desta celebração é a confissão, porque nós não podemos comer e beber indignamente. E eu gostaria que você focasse as suas orações em dois sentidos. Você tem sido incrédulo, você tem dito: eu não vou participar, isso não vai dar certo. Você tem se calado, não abre a sua boca, não fala de Cristo. Confesse, confesse.